Quando o zelador foi forçado a sentar ao piano em frente a todo mundo, o salão foi tomado por uma onda de risos e deboche. Mas, em pouquíssimos segundos, a música que ele tirou daquelas teclas fez o diretor da fundação chorar as pitangas. Fica ligado, porque esta é uma jornada de humilhação que vira jogo virado por causa de um talento gigante. O luxuoso Teatro Guanabara, no coração da cidade maravilhosa, brilhava como um espelho naquela noite. Lustres imensos daviam um show de luz sobre o palco reluzente, e o cheiro dos preparativos ainda pairava no ar. Dali a pouco, a nata do empresariado e da cultura ocuparia aquelas poltronas de veludo, prontos para a gala anual do Instituto Guanabara, o evento mais badalado do ano. Mas, naquele momento, o único som era o deslizar úmido de um pano sobre a madeira do palco. João Castro, de 42 anos, estava de joelhos, lustrando a borda do enorme piano de cauda com uma dedicação quase de dar inveja. O uniforme caqui, já meio surrado, não escondia o cansaço no rosto marcado pelas luzes douradas. Era um homem de pouca conversa, de gestos calculados, do tipo que passava batido nos bastidores. Enquanto trabalhava, seus olhos pararam no instrumento, um fazioli preto como a noite, tão polido que refletia o teto abobadado como um lago. João ficou paralisado, como se tivesse medo de quebrar o silêncio com seus pensamentos. Para ele, aquele piano não era só mais uma superfície a ser mantida impecável, era um velho amigo, uma memória que doía na alma. Ele puxou o ar e voltou à lida. Não muito longe, os preparativos estavam a 1000 por hora. O buffet montava as mesas no hall, os técnicos faziam o test drive das luzes e a equipe de cerimonial treinava os sorrisos para receber os convidados. No Guanabara, a perfeição era lei. João sabia disso melhor que ninguém. Estava ali há 3 anos, sempre na hora, sempre quieto. O tipo de funcionário que todos viam, mas ninguém notava, apenas um zelador. Só uns poucos sabiam que, depois de pegar sua filha, Alice, de 7 anos, na escola, ele voltava para casa com as mãos acabadíssimas pelos produtos de limpeza. Eles jantavam, faziam a lição, e ele tocava uma canção suave num teclado elétrico chechelento que havia comprado de segunda mão. Era o jeito dele de manter viva uma fatia do passado que ainda lhe pertencia. Houve um tempo em que João sonhou em ser pianista, estudou na Escola Nacional de Música, tocou em auditórios barra pesada e até levou uns troféus em concursos. Mas a vida, daquele jeito sem eira nem beira, roubou-lhe o palco quando sua esposa, em um acidente de carro. A música virou algo doloroso, um eco sem graça do que ele tinha perdido. Ele largou os concertos, largou os aplausos e foi lavar o chão onde os outros iriam tocar. Naquela noite, quase terminando de dar o último brilho no piano, ele ouviu uma voz grossa atrás de si. Quase lá, João. Era Renato Albuquerque, o diretor da Fundação Guanabara, um homem de terno no capricho e um sorriso de dar nojo. O relógio de ouro dele brilhava tanto quanto suas intenções. Sim, senhor Albuquerque, respondeu João, se levantando. Tudo em ordem antes dos convidados. Excelente. Você sabe que esta gala é importante. Os doadores esperam um show impecável. Não pode dar nada errado. O tom dele não era um aviso, era uma ordem disfarçada de cortesia. João concordou com a cabeça. O diretor olhou o palco e, com um brilho de ironia no olhar, cravou os olhos no piano. Bonito, não é? Você já tocou um desses? João travou. Não esperava essa. Um pouco, senhor. Muitos anos atrás. Ah, é. Albuquerque levantou uma sobrancelha, fingindo interesse. Quem sabe você nos dá uma palhinha, hein? Algo diferente antes do espetáculo, para quebrar o gelo. João olhou sem entender. Não acho apropriado, senhor. Sou só da limpeza. Que é isso, João? O diretor riu alto, virando-se para o grupo de empresários que enchiam a primeira fila. Escutem só. Nosso zelador diz que sabe tocar piano. Que tal ele nos dar uma canja? O riso foi na hora, alguns baixinhos, outros escrachados. João sentiu o sangue ferver. Quis recusar, mas já era tarde demais. O chá de cadeira tinha começado. Manda ver, João, insistiu Albuquerque,
sorrindo de orelha a orelha. Não seja tímido. Estamos todos curiosos para ver o que você faz. Que mal tem? João fechou o punho. Ele sentia o peso daqueles olhares, o eco da risada chique que tomava conta do teatro. Naquele instante, ele entendeu. Não estavam convidando-o a tocar, estavam usando de palhaço. Uma distração besta antes do show de verdade. O zelador pobre coitado e sua tentativa ridícula de parecer artista. Sua respiração ficou pesada. Quis dar no pé, sumir no meio das sombras. Mas algo dentro dele não deixou. Lembrou-se de Alice, lembrou-se do que ela disse uma noite, enquanto ele ensinava uma melodia simples no teclado velho. Pai, quando você toca, tudo fica lindo, até as coisas tristes parecem alegres. E então, sem dizer mais nada, João deu um passo em direção ao piano. O burburinho parou aos poucos. Ele jogou o pano de limpeza de lado, ajeitou o banco e se sentou. Suas mãos, tremendo de leve no começo, pousaram nas teclas como quem toca a memória de alguém querido. O silêncio foi absoluto. Albuquerque cruzou os braços, se divertindo. E aí, João? Surpreende a gente. E ele surpreendeu. O primeiro acorde do noturno em mi bemol maior de Chopin cortou o ar como um raio de luz. Sons límpidos, cheios de alma, inundaram o teatro, e os cochichos voaram pela janela. Em segundos, o riso virou silêncio, o silêncio virou queixo caído e o espanto virou respeito. Enquanto tocava, João voltou a ser o homem que era antes da dor. Cada nota era uma confissão, cada pausa, uma cicatriz que ia sarando. Ninguém ali sabia quem era de verdade aquele homem invisível, mas naquela noite, estavam prestes a descobrir. A melodia nasceu suave, quase um segredo, mas com uma precisão que só anos de disciplina e alma podem dar. As notas escorriam como gotas de água caindo num poço de cristal. O público, que há pouco estava com sorrisos de dona de casa debochada, ficou pregado no lugar. Os celulares que tinham levantado para filmar o zelador engraçadinho agora apontavam imóveis, capturando algo que ninguém entendia direito. O som era de arrepiar, não era só técnica, era sentimento, dor, carinho, esperança, tudo num pacote só. Renato Albuquerque, que começou com um sorriso de escárnio, foi mudando a expressão aos poucos. O sorriso apagou devagar, como se cada nota lhe tirasse uma casca de soberba. Seu olhar grudou nas mãos do zelador, movimentos firmes, seguros, com uma elegância que nenhum amador conseguiria inventar. João estava mergulhado na música. Para ele, não existiam poltronas nem olhares incrédulos, só o som, a lembrança da esposa rindo no apartamento cheio de partituras, e a imagem da filha dormindo com a cabeça no seu braço enquanto ele tocava para ela. Mas ele não chorava. Tocava com dignidade, com uma calma contida que nascia do sacrifício. Os dedos de João se mexiam com uma delicadeza quase impossível. As frases musicais subiam e desciam como ondas, fazendo carinho na alma de quem escutava. Alguns convidados se olhavam perdidos. Como assim aquele homem, que carregava baldes e panos, tocava Chopin daquele jeito? Uma senhora na terceira fila, conhecida por sua frieza, abaixou lentamente a taça de champanhe. Um empresário cabelo grisalho que estava de zoeira com o colega, agora tinha os olhos marejados. O silêncio era tão fundo que dava para ouvir o banquinho de madeira gemendo sob o peso de João. O noturno avançava. Cada compasso era um pedaço da história dele. O público, sem saber, estava escutando a confissão de um homem que perdeu tudo e mesmo assim escolheu fazer bonito. Quando chegou ao trecho central, João abriu os olhos. Suas pupilas refletiam o brilho quente do palco, mas havia algo mais no olhar, uma decisão tomada. Ele tocou com uma intensidade que fez o ar vibrar, cada nota carregada de uma emoção que estava presa há anos. Albuquerque respirou fundo pela primeira vez em muito tempo. Ele estava sem fala. O riso que ele tinha provocado virou vergonha calada. Ninguém se atrevia a mexer, ninguém queria estragar aquele milagre. João, no entanto, não procurava redenção, só estava lembrando quem ele era. Cada acorde era uma promessa para Alice, um jeito de dizer, sem palavras, que o pai ainda tinha algo para oferecer ao mundo. A música desceu suavemente para o final.
As últimas notas ficaram suspensas e se apagaram com um eco tão delicado que parecia ter sumido no vento. E então, o silêncio, pesado e respeitoso. Nem um aplauso, nem um suspiro, só o tic-tac distante do relógio de ouro de Albuquerque. João continuou sentado com as mãos no piano. Não olhou para a plateia, fechou os olhos, respirou e desceu as mãos devagar. Seu peito subia e descia lento, como se ele tivesse acabado de correr uma maratona invisível. A primeira a se mover foi uma mulher na primeira fila. Os lábios dela tremeram e, quase inaudível, ela começou a bater palmas. Uma palma seca, depois outra e outra. O teatro inteiro despertou do encanto. Os aplausos cresceram como uma onda imparável, enchendo o lugar com um som que parecia soltar tudo que a música tinha segurado. Era um aplauso diferente, sem formalidade, sem conversinha, era admiração de verdade. João se levantou devagar. O brilho do palco refletia em seus olhos úmidos. A plateia, de pé, batia palmas forte. Alguns até gritavam o nome dele, que até aquele momento ninguém tinha se dado ao trabalho de lembrar. Bravo! Ouviu-se lá do fundo. Que coisa! É um músico de verdade! Albuquerque, ainda ali ao lado, passou a mão no rosto. Sentiu uma mistura de vergonha alheia e comoção. Ele tentou queimar o filme do zelador para se divertir, mas acabou revelando um artista que nenhum deles tinha tido o trabalho de enxergar. Ele subiu os degraus do palco lentamente enquanto o público continuava a ovacionar. João, ainda com o uniforme caqui e os trapinhos no bolso, curvou-se de leve para agradecer. Não sorria, apenas olhava com calma. Quando Albuquerque chegou perto, estendeu a mão. João hesitou, mas apertou. O diretor falou com a voz falhando, tentando manter o seu jeito autoritário de sempre. Isso foi fora de série. Ele fez uma pausa. Onde você aprendeu a tocar assim? João olhou com serenidade. Na Escola Nacional de Música. Sua voz era tranquila, sem querer se aparecer. Muitos anos atrás, antes de a vida mudar meus setlistres. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Agora era respeito puro. Albuquerque engoliu em seco. A plateia, na maior expectativa, observava. João curvou-se de novo, pegou seu pano de limpeza do chão e dobrou com cuidado. E antes de descer do palco, disse, obrigado por escutarem. Ele se afastou, caminhando devagar por entre os aplausos, enquanto a imagem dele de uniforme, sob a luz dourada, ficava gravada na cabeça de todo mundo. Naquela noite, ninguém falou do vinho, nem dos doadores, nem do protocolo chato da gala, só do zelador que tocou Chopin, sem falar uma letra, lembrou a todos que talento não tem crachá nem status. Marcos, quero pedir-lhe algo. Diga-me. Esta noite, antes que a gala termine, quero que toque de novo. João ficou boquiaberto. Não acho que seja o caso, senhor. Já dei o meu show. Não. O tom de Albuquerque mudou. Não foi um show, foi arte. Foi a verdade. Houve um silêncio longo entre os dois. João baixou o olhar. Não toco para impressionar ninguém, senhor. Só porque às vezes é o único jeito que eu tenho de seguir em frente. Então faça por isso, insistiu Albuquerque. Não por eles, nem por mim. Por você e por sua filha. O nome de Alice martelou na mente de João. Por um segundo, ele pensou em dizer não, mas algo na voz do diretor, uma humanidade nova, caída do céu, o parou. Ele concordou devagar. Uma última peça. Mas do meu jeito. Claro, respondeu Albuquerque. Do seu jeito. O telão se abriu lentamente. João Castro apareceu, ainda no seu uniforme caqui, mãos limpas, olhar tranquilo. Ele caminhou devagar até o piano. Não houve oba-oba nem aplausos estrondosos, só respeito. O mesmo respeito que se sente numa igreja. Ele sentou-se, colocou o pano dobrado de lado, num pequeno ritual de humildade. E então, falou pela primeira vez para a plateia. A peça que vou tocar, disse com voz suave, é muito especial para mim. Não é para esta gala, nem para vocês. Olhou para as luzes do teto.
mas para alguém que me espera em casa. O nome dela é Alice. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto, e naquele instante, algo mudou no ambiente. A menção da filha quebrou a última barreira. Ele não era mais o zelador talentoso, era um pai, um homem. Seus dedos pousaram nas teclas e ele começou a tocar. Era a área da quarta corda de Bach, uma peça pura, luminosa, como uma oração em forma de som. As primeiras notas subiram com a delicadeza de um afago. O teatro inteiro prendeu o fôlego. Não havia virtuosismo para se mostrar, só emoção, honestidade. Nos dias seguintes, as redes e os jornais começaram a falar sobre o misterioso zelador pianista. Mas naquele apartamento simples, na rua Marise Barros, número 120, terceiro andar, ninguém falava de fama, só de amor. João fechou os olhos e deixou as últimas notas sumirem. Olhou para o quarto e viu a silhueta de Alice dormindo. E pela primeira vez desde que a esposa morreu, sorriu sem amargura. Antes de ir dormir, pegou uma folha do caderno de Alice e escreveu no canto: "Nunca largue a mão da música, mesmo que o mundo não te escute." "Senhor Shen, pode nos dar uma palavra?" perguntou o repórter. "A cidade inteira só fala do senhor." João parou, incomodado. "Não tenho nada a declarar, só uma pergunta. Vai aceitar a bolsa?" "Ainda não sei. Dizem que o senhor pode ser a nova cara do Instituto Guanabara." João negou com a cabeça. "Só quero continuar sendo pai." Forte mudança no final. Naquela tarde, ao voltar para casa e ver Alice correndo para ele, ele entendeu o que precisava decidir. Porque, enquanto o mundo chamava de gênio, ela continuava a chamá-lo de pai. "Não vim limpar o piano, senhor", respondeu ele com calma. "Vim tocar." Albuquerque sorriu mais ainda. "Então, você aceita a bolsa?" João assentiu. "Sim, mas com uma condição." "Estou ouvindo." "Minha filha Alice tem que continuar sendo minha prioridade número 1. Se em algum momento isso me afastar dela, não vou pensar duas vezes em chutar o pau da barraca." Albuquerque estendeu a mão. "Combinado." "Bem-vindo de volta ao mundo da música", disse Albuquerque. "Não, senhor", João sorriu. "Bem-vindo ao mundo real." Anos depois, numa cerimônia simples, o Instituto Guanabara inaugurou o programa João Castro. No palco, crianças de todas as idades tocavam juntas sob um cartaz que dizia: "Porque a música também lava a alma." Entre o público, na última fila, estava João, o cabelo grisalho, o rosto sereno. Ao seu lado, uma jovem de vestido azul, já adolescente, o olhava com orgulho. "Tá vendo, pai?", sussurrou Alice. "Agora tem um monte de gente como você." "Não, pequena." Ele sorriu. "Tem um monte de gente como nós." Quando os aplausos vieram com tudo, João fechou os olhos. O som daquelas mãozinhas batendo era a melodia mais linda que ele podia imaginar. O eco da sua vida se espalhava em outros corações, em outros sonhos. E enquanto o público aplaudia, ele pensou na esposa. Ele tinha cumprido a promessa. Do jeito dele, sem se perder, sem dar o braço a torcer. E assim, a vida de João nos mostra que a verdadeira sinfonia não está no luxo, mas no amor que a gente dedica. Se essa história tocou seu coração, não perca tempo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para que a música da esperança alcance mais gente. E me conta aqui nos comentários, de qual cantinho do mapa você está nos assistindo. Um abraço e até a próxima!